quero contar uma outra experiência, a qual nunca tinha me ocorrido antes. Uma certa jovem que frequentava a igreja Deus é Amor me convidou a fazer uma visita para a avó dela, a qual tinha um pequeno comércio e vários quartos de aluguéis. A jovem, porém, me contou que a avó dela já estava há muito tempo passando por grande aflição, pois tudo que ela começava a fazer não ia para frente, e que a casa dela passou a ficar assombrada. E durante a noite ela via e ouvia coisas estranhas, e não conseguia dormir direito. E para piorar a situação, ultimamente apareceu uma enfermidade nas pernas, lhes fazendo inchar e lhe causando dor. E a avó, desesperada, já não sabia o que fazer. E a jovem, porém, me disse que várias pessoas foram até a casa da avó para orar por ela, mas não conseguiam. A neta já havia levado ela várias vezes para a igreja. E chegando lá, o espírito se manifestava e era expulso, como sempre acontece nas igrejas, mas depois voltava de novo. E ela continuava sendo atormentada. Daí, porém, numa tarde, fui com a neta na casa dela e levei algumas garrafas com a água abençoada. E chegando lá, a encontrei sentada na frente do seu comércio. E a neta, porém, me apresentou dizendo que era eu a mulher a qual lhes havia falado que iria até a sua casa. E aquela jovem vó, porém, passou a me contar a sua triste situação. E eu, porém, lhes perguntei se ela acreditava que Deus podia socorrê-la e curá-la mediante aquela água por ele abençoada. Ela disse que sim, pois tinha muita fé em Deus. Daí, porém, eu disse que depois que ela tomasse 7 goles da água, eu iria passar nas suas pernas. E ela, porém, começou a tomar a água. E quando colocou na boca o 7º gole, o Espírito se manifestou, jogando a água da sua boca para fora. E a voz dela mudou-se, pois já não era mais ela que falava. E o espírito, o qual estava muito revoltado, me perguntou: o que você veio fazer aqui? E eu, porém, disse: calma, não fique nervosa, Deus te ama. E comecei a conversar com ela, mas ela logo se afastou. E quando eu estava passando a água nas pernas da avó de Luana, o espírito se manifestou de novo, dizendo que ia matá-la. E eu continuei conversando com o espírito, falando do amor do Pai por ele. E sem eu perguntar, ele me disse que era o espírito da Maria Mulambo e que não estava lá porque queria, pois com certeza o mesmo foi enviado por meio dos macumbeiros, a pedido de alguém. E depois de conversar alguns instantes com ela, de repente ela se retirou e não voltou mais. Daí coloquei a mão sobre a cabeça da querida avó e orei por ela silenciosamente, como eu sempre faço. E ela me pediu para orar por sua casa e jogar também um pouco de água em cada cômodo, como também nos quartos de aluguéis, pois havia muitos fechados, sem alugar por um bom tempo. E ela, porém, me mostrou uma construção que não conseguia terminar, dizendo que todos os pedreiros que começavam a trabalhar, de repente largava tudo e dizia que não estava conseguindo fazer o serviço. E ela estava tão assombrada
que não tinha coragem de entrar em nenhum dos quartos fechados. Tão somente abria a porta e ficava me esperando lá fora. Mas, com a graça do Pai, não tive medo nenhum e entrei em todos os quartos, jogando a água e clamando a Ele por sua libertação e socorro. Eu só senti um forte arrepio quando o Espírito se manifestou pela primeira vez, jogando o 7º gole de água fora. Mas logo tudo passou e eu fiquei tranquila, confiante no Senhor, o qual está sempre comigo. Eu, porém, não sei o que esta jovem senhora fez para passar por toda aquela situação, a ponto de morrer de medo, dor, angústia e desespero. Eu só sei que enquanto as pessoas não aprenderem a perdoar, esquecendo tudo que se passou, vão continuar fazendo as pessoas sofrerem até levá-los à morte. Pois, infelizmente, a maioria continuam com o desejo ardente de vingança e faz qualquer coisa para arruinar a vida de uma pessoa, sem sentir nem um pouquinho de misericórdia. E este não é o desejo do Pai, mas sim que todos se arrependam dos seus maus atos, peçam perdão e perdoem aos que lhes feriu, lembrando sempre que quem não perdoa também não tem perdão. E que todo aquele que não perdoa jamais conseguirá também a eterna e verdadeira felicidade. E quanto aos espíritos desencarnados, precisamos orar por eles, para que Deus, na sua infinita bondade, conceda a todos o arrependimento dos seus maus caminhos, e que cada um dos que morreram com o desejo de vingança contra quem quer que seja, consigam liberar o perdão, para que ao retornar à terra, retorne para ser feliz, fazendo todos felizes também. É verdade, precisamos orar pelos que morreram, os quais, na verdade, só morreu a carne, mas o Espírito está sempre vivo e andando entre nós. Precisamos pedir ao Pai, em nome de Jesus Cristo, para que os ajudem a encontrar o caminho da luz, deixando toda a escuridão que os envolve. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.